em nome de Jesus. Nós colocamos, ó Deus, a nossa vida diante de Ti. A nossa vida está aqui, meu Deus, para celebrar a Ti, para render louvores ao Senhor, para dizer muito obrigado pela Tua fidelidade, pelo Teu amor. Deus, em nome de Jesus, olha para nossa casa, olha para nossa família, olha para cada homem, para cada mulher que está aqui dizendo, meu Deus, eu quero a Tua presença, eu quero o Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, que haja um levantar espiritual na vida de cada homem, de cada mulher. Que essa pessoa veja, meu Deus, o Teu cuidado operar na vida dela. E em nome de Jesus Cristo, Deus, que a presença do Espírito Santo possa dirigir, possa abençoar e possa nos guiar. Nós te damos glória e te damos graça nessa quarta-feira. E pedimos, ajuda-nos, ó Pai. Fortaleça-nos, dirija-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Em nome de Jesus. Boa noite, bom dia. Senta, por favor. Bem-vindos à casa do Pai. Hoje é o último dia em que estamos aqui apresentando a foto do nosso familiar. Amém? Mas que hoje a foto você vai levar. Mas que você saia daqui hoje com a certeza, eu estou levando a bênção para minha casa também. Amém? Abre lá, por favor, em João, capítulo 7. João, capítulo 7. Meus amados, Jesus Cristo, ele sempre atuou de maneira diferente ao homem natural. E nós que somos povo de Deus, nós que somos servos desse Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, nós temos que ser, no mínimo, parecidos com Jesus Cristo. Que esse é o significado da palavra cristão. Cristão significa parecido com Jesus Cristo, ou seja, eu faço aquilo que o meu Pai também faz. Amém? Se você olhar no mundo natural, o pai, o filho, parece muito com o outro, não é verdade? Nossa, até o jeitinho de andar, pastor, parece, né? Até o jeito de caminhar não é diferente. Nós temos que ser assim com Jesus também. As pessoas devem olhar para nós, as nossas atitudes, a nossa maneira de resolver, de falar, a nossa paciência, a nossa maneira de buscar a Deus, a nossa maneira de conversar. E as pessoas têm que ver algo de Jesus Cristo em nós. Que você seja sempre parecido com Jesus. Amém? O Senhor Jesus, ele tinha feito uma exclamação. Ele disse uma frase no meio de uma festa. E isso trouxe muito alboroto ali, trouxe muita confusão. As pessoas começaram a julgar, as pessoas começaram a criticar ele. E Jesus Cristo, ele tomou uma decisão que muita gente não toma. Ele foi orar. Olha só, João, capítulo 7, versículo 53. Diz assim, o último versículo. João 7, 53. E cada um foi para a sua casa. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Quando toda a festa acabou, quando todo mundo viu que já acabou o momento da alegria, vamos para casa. Vamos cuidar da minha vida, né? Vamos ver como é que tá as coisas lá que eu deixei sem arrumar. O natural. Jesus Cristo, ele falou, eu vou buscar a Deus. Eu vou falar com o meu Pai. Vou colocar a minha vida diante do Senhor. Nós temos que entender que ir para a sua casa aqui significa as pessoas que não cuidam do espiritual. Ah, pastor, mas eu tenho que cuidar da minha casa. Tem e deve. Só que não adianta eu somente cuidar da minha casa sem buscar a presença de Deus. Não adianta eu simplesmente agora, vou pensar nos meus
se eu não orar a Deus para abençoar aqueles que são meus. Porque todo o meu cuidado, tudo aquilo que eu possa fazer para cuidar da minha família, sem a ajuda de Deus, esse cuidado não vale de nada. E olha aqui, porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Meu amado, todo mundo, toda pessoa que costuma orar, se separar, toda pessoa que costuma dar a devida atenção a Deus, essa pessoa sempre vai ter algo para ensinar. Essa pessoa sempre vai ter algo diferente. Se você tem dificuldade em resolver algum problema na sua vida, na sua casa, com a sua família, comece a ter esse costume de orar e buscar a presença de Deus. Quantos problemas são resolvidos depois de um período de oração? Quantos problemas são resolvidos depois de um momento de consagração? Jesus Cristo, depois que ele tinha feito aquela exclamação que trouxe certos problemas, as pessoas começaram a criticar, buscando ocasião para matar, para prender. Jesus Cristo, ele foi orar. O grande erro nosso é que às vezes a gente fala alguma palavra que não deveria ter sido dita, e ao invés da gente orar a Deus e falar, Senhor, talvez eu errei, não devia ter falado, a gente acaba agindo normalmente. Pastor, mas eu estava certo, como Jesus estava certo. O que ele tinha falado não era mentira. O que ele tinha falado não era uma inverdade. O que ele tinha falado era a verdade. Está escrito aqui, ó, versículo 37 do capítulo 7 de João. João 7, 37 diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Essa palavra foi o suficiente para as pessoas buscarem ocasião contra Jesus. Quando você vê que a coisa não está boa para o seu lado, meu amado, quando você vê que estão querendo, de certa maneira, te prejudicar, não fique preocupado com aquilo que o homem possa fazer, buscando, se justificar. Fale com Deus. Jesus Cristo subiu ao monte, foi orar, e somente pela manhã, no outro dia, ele separou uma noite inteira para buscar a Deus. Separou uma noite inteira para adorar ao Senhor. E eu tenho falado, será que nós, a Igreja de Cristo, tem feito isso hoje em dia? Será que a Igreja de Cristo hoje está entregando as suas vigílias a Deus? E vigília não é só na igreja, é em casa também, né? Vigília não é só o pastor marcar. É eu e Deus. Será que estamos tendo esse compromisso? Olha só, o que esse compromisso pode fazer na nossa vida. Vai lá, versículo 3. João 8, versículo 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Tem gente, meu amado, só vai vir trazer problema mesmo, né? Tem gente que não vai ter jeito. Pastor, quanto mais o pessoal brinca, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Eu orei tanto, olha, pastor, é um problema que eu estou metido hoje em dia, mas se você orou e buscou a Deus, pode ter certeza, Deus vai te dar a solução. Amém? Jesus Cristo desceu do monte, uma noite abençoada, se consagrando a Deus, estava ali ensinando o povo, Deus falou, né? A revelação de Deus é essa. Chega o problema. Trouxeram uma mulher pega em adultério, e diz assim: e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre,
esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha a maldade desse povo. Se a mulher foi pega adulterando, cadê a outra parte que não foi colocada ali com ela? Ou seja, já pouparam o homem. Já estavam errados aí. Já estavam pecando, fazendo acepção de pessoa. Se a justiça é para um, a justiça é para todos. Não é assim? Mas talvez ali tinha algum parente, um amigo do homem. Não, deixa ele aí. Isso aí já impede a pessoa de clamar por justiça se ela não é justa. Né? Se impede. Se nós somos bons pais, nós não podemos dar preferência para um e o outro não. Ah, mas esse não merece. A justiça é para todos. Se somos pessoas justas, não vamos aceitar roubar um celular, mas também não vamos aceitar não devolver os nossos dízimos. É justo, né? Se somos justos, não vamos aceitar uma coisa roubada, mas também não vamos aceitar um presente que a gente não sabe a origem. Tem que ser justo. Só que eles não. Alguma coisa eles tinham que pouparam o homem, só trouxeram a mulher. Meu amado, é importante que quando a gente vai colocar algo diante de Deus, a gente coloca de maneira completa. Amém? Vou colocar só uma parte. A Bíblia diz que perante Deus não existe nada que não seja revelado. A luz trará à tona, não é verdade? A luz trará a verdade à tona. E eles chegaram ali ao mestre, até queriam agradar a Jesus com aquela falácia, né? Aquela palavra mole, bom mestre. Só que graças à sabedoria de Deus, Jesus não se deixa levar. E olha o que diz. 4. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que a tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Meu amado, cuidado com aquilo que você diz, principalmente dentro de casa. Porque o que você diz pode fazer alguém morrer espiritualmente, né? Quantas vezes nós ouvimos dizer aí, uma palavra errada fez alguém perder a própria vida? Não é assim? Cuidado com as palavras que saem da sua boca. As nossas palavras, ela tem capacidade de abençoar, de libertar, e tem a capacidade de condenar alguém também. Então tenha juízo, que a sua palavra nunca venha aprisionar ninguém nas mãos do diabo. Que você dentro da sua casa seja aquela pessoa que vai ter a palavra que liberta, que é a palavra de Jesus Cristo. Amém? Que você tenha sempre essa palavra que vai levantar a pessoa e nunca derrubar ela. Essa mulher aqui já estava provavelmente envergonhada. Ela já estava provavelmente triste, com medo. Você é apedrejada. Jesus, talvez ela não conhecia quem era Jesus Cristo. Talvez ela só conhecia os religiosos da época, né? Porque aqui quem trouxe ela não foi só o povo. Ali tinha gente de poder também, porque era aqueles que estavam interessados em prender e matar Jesus. E aquela mulher ali, talvez ela não esperava a atitude de Jesus Cristo. Meu amado, que a nossa postura, que as nossas palavras possam sempre trazer a liberdade, amém? Para as pessoas. Ainda que elas não mereçam, ainda que elas muitas vezes tenham realmente errado, que a gente tenha a mesma misericórdia para as pessoas, que é essa mesma misericórdia que a gente pede para Jesus. Olha só, e diz assim: Tu, pois, que dizes, 6, isso diziam eles tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra.
Às vezes a gente entra em certas conversas, uma discussão. Nos dias de hoje você tem visto muita gente entrar em conversas de política, não é verdade? A pessoa ataca um, defende o outro, o meu é melhor, o seu... E a gente às vezes tem que tomar cuidado em determinadas conversas. Tem cristão que se falar de política ele transforma, né? Tem cristão que se falar de futebol ele muda até a feição do rosto. Ele fica nervoso. Não, o cristão ele tem que ser diferente, ele tem que ter juízo. Tem conversa que eu não devo nem entrar, né? Tem pessoas que falam certas palavras que eu não devo, sinceramente, eu não devo nem sentar para conversar. Porque a pessoa vai falar cada palavrão que é melhor eu ficar longe dela. Não é assim? Mas olha só, Jesus Cristo ele estava lá, chegou até ele. E o pessoal tentando ele. O diabo constantemente vai tentar fazer a gente pecar, meu amado. Constantemente Satanás vai fazer você, vai tentar fazer você errar. Só que olha o que Jesus fazia aqui, ó. Tu, pois, que diz, isso diziam ele tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Um homem de 30 e poucos anos ajoelhou, não sei se ajoelhou, se sentou, começou a desenhar na terra. Parecia criança. Tem hora que a gente tem que ser como criança, meu amado. Tem hora que a gente tem que ser como criança. A criança é aquela que vai confiar no pai. Amém? E Jesus ali, eu creio que enquanto ele estava ali, ele estava esperando uma direção. O que eu vou falar? Como é que eu vou mostrar a sabedoria de Deus? O grande erro nosso é que às vezes a gente tem a resposta muito na ponta da língua, né? É assim, faz isso, faz aquilo. Uma vez eu vi um missionário, uma pessoa perguntou para ele sobre o livro de Apocalipse. E ele falou assim, eu não sei. Eu não estudei, Deus não me revelou sobre isso aí ainda não. Eu achei bonita a atitude dele. Que a gente geralmente quer falar, né? Não, porque eu não posso dizer que eu não sei. Eu sou um missionário, né? Não, mas a pessoa vai falar que eu sou o quê? Se eu sou pastor, eu tenho que saber. Ele falou, não sei. O dia que Jesus falar comigo, eu explico para você. Meu amado, a gente tem que esperar a direção de Deus para abrir a nossa boca. Quantos casamentos pagaram um preço por causa de uma palavra que não devia ter sido dita? É, né? Quantas amizades se perderam no meio do caminho? Quantas pessoas dizem para outra, eu não confio mais, porque um dia essa pessoa falou de mim e eu não estava presente. Talvez nem falou com maldade, mas falou que não. Tome cuidado com as suas palavras. Olha aqui, Jesus Cristo diz assim no 7. E como insistissem, perguntando-o, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Jesus Cristo, ele estava encurvado, desenhando, então ele se endireitou para falar com as pessoas. Para Jesus Cristo, esse endireitamento foi físico. Para nós tem que ser espiritual. Se nós não estamos endireitados, vamos falar assim, né? Bem direitos na vida espiritual, a gente vai acabar dando resposta errada. O cristão, antes de abrir a boca, ele tem que ver se ele está bem na vida, né? O cristão, antes de tomar uma decisão, ele tem que estar direito, diante da palavra de Deus. O grande erro é que, às vezes, a pessoa fala sem olhar para ela. É ou não é verdade? Principalmente dentro de casa. Quantas vezes vai ter uma confusão, a gente vai falar, aí a outra pessoa vai falar assim, mas você já fez isso também, né? Eu tenho que estar direito. Se eu quero um dia poder defender, ou repreender, ou ensinar, eu tenho que viver aquilo que eu estou falando ali. Jesus se endireitou fisicamente.
Você está direito espiritualmente para falar com a sua família? Você pode se dizer, eu estou de pé? Nós estudamos aqui no domingo, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. A gente tem que estar de pé. Se a gente quer ouvir Deus nos dirigir, a gente tem que estar direito na palavra dele. E olha só. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Já que aqui ninguém pecou, quem tiver sem pecado aqui vai pegar a primeira pedra e atirar. Olha a sabedoria de Deus. Olha só o resultado de uma noite de oração, né? O resultado de uma noite na presença do Pai. Quantas pessoas, meus amados, ao invés de estarem de frente para o celular, para a televisão, deveriam estar orando. Deveriam estar buscando a presença de Deus. Mas hoje o ser humano ele tem tanto problema para resolver, tanta coisa para cuidar, que a última coisa que ele busca é a sabedoria de Deus. Tenha esse cuidado de dedicar um tempo à presença do Pai. Amém? A orar e falar, Jesus, me dá sabedoria. Senhor, tem gente que vai, pastor, eu já não sei mais o que falar com meu filho. Eu não sei o que dizer para essa pessoa, a pessoa é dura de coração. Às vezes a sua palavra, no seu coração, você tem até amor para, né? Não é um mau conselho. Só que talvez não é o mesmo conselho que Deus daria. E para mim descobrir o que Deus falaria com aquela pessoa, tem que falar com Deus. Jesus Cristo saiu da festa, todo mundo foi cuidar das suas coisas naturais. Pode ter certeza que a maioria das pessoas que foi para a sua casa, estava aqui só olhando. Vamos ver o que dá aqui lá. Jesus Cristo não. Aquele que buscou a Deus, chegou o problema para ele resolver. A grande diferença, meu amado, é que o problema vai chegar sim ou sim para todo mundo. O problema é se nós vamos saber resolvê-lo ou não, né? Problemas todos nós temos, não é verdade? Pastor, eu tenho demais, por isso eu devo orar mais. Pastor, eu tenho problema na minha vida que parece que é coisa de doido, por isso que deve buscar mais. Mas tem gente que fala assim, eu não oro, o problema chega, mas o problema só vem para mim, não, o problema ia chegar de qualquer maneira. O grande diferencial é a gente estar com a vida de oração. Olha só. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estavam no meio. Os mais velhos, acho que devem, vamos pôr assim, o que tinha mais erro, né? Já tinham vivido mais, são os primeiros. Deixa pra lá, já. Quem nunca deu uma cabeçada na vida, deve ter pensado, né? Pode tirar a minha pedra, não. Aí eu acho que os mais novos pensou, todo mundo deve ter pensado, a gente deixou o homem escapar. A gente deixou, o homem também era adúltero, ele escapou, por que a gente vai apedrejar só ela? Já estava errado por aí. Fora o restante dos erros, né? Fora o pior. Só que aí tudo bem, todo mundo pegou e foi embora. Meu amado, a palavra de Jesus, ela sempre vai te livrar dos acusadores. A palavra de Deus, ela nunca vai te acusar. Hoje ela vem como nosso advogado, amém? Hoje ela vem para livrar, hoje a palavra de Deus, ela veio para salvar. Quando você vê alguém querendo atirar pedra em você, alguém querendo fazer você se lembrar dos seus erros lá do passado, alguém querendo fazer você passar vergonha, alguém com a mão estendida para te atacar, pode ter certeza, isso aí não é de Jesus não. Isso é o diabo, porque a Bíblia diz que ele é conhecido como nosso acusador.
Só que com que palavra eu vou ficar? Com a do acusador ou com a palavra de Jesus Cristo que me livra? Jesus Cristo, ele não está interessado hoje em te condenar, em me condenar. Ele está interessado em salvar. A palavra que o seu familiar precisa é aquele que vai absolver ele da mão do diabo. Não aquela palavra que vai dizer, ó, você é pecador, você tem que ser apedrejado, você tem que ir para o inferno. Não. A nossa família precisa de amor. Independente dos erros que cometem ou não, né? Independente de quem ela seja ou não. Aqui era uma mulher adúltera. Não era uma santinha, né? Não era uma nossa, foi injusto. Não, ela realmente estava adulterando. Ela estava adulterando. Só que Jesus Cristo não quis saber do erro dela. Jesus Cristo quis saber de entregar o perdão àquela mulher. Tenha o perdão para a sua família. Aqui estão as fotos da nossa família. Você está levando o que para ele todos os dias? É o perdão ou é a pedra? Ou é o pedrão? Né? Quem é que você está levando para dentro da sua casa? Pare e pense nisso. Será que a sua família hoje olharia para você com os mesmos olhos que aquela mulher olhou para Jesus? Esse aqui realmente me ama. Esse aqui não me atacou, não. Olha aqui. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Quando ele se endireitou, ele falou aquela palavra, voltou dizendo. Quando ele se endireitou, foi embora todo mundo? Eu vou, cadê o povo que está tirando pedra, não sei, querendo atirar pedra? Os teus acusadores. Ninguém te condenou? Cadê aquela multidão que vinha contra você? Meu amado, a gente só vai livrar a nossa família das mãos do diabo com amor. Não adianta, a cinta já não resolve mais como resolvia antigamente. Resolve? Resolve nada, pastor. A juventude de hoje, se você for para cima, é pior que é capaz dele vir para cima de você. Ah, você hoje simplesmente falar assim, ó, eu vou largar de você porque você bebe demais. Ele vai falar, pode largar, eu fico com a minha pinga. Não é assim? Ah, não quero mais saber, some da minha casa. A pessoa vai. Meu amado, mas como nós temos a palavra de Deus, se nós falarmos como Jesus falou, ao invés daquela pessoa ir embora, quem vai embora é os acusadores, são os demônios. Ore pela sua casa. Amém? E diz assim, 10 novamente. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, disse-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Meu amado, para uma pessoa deixar o erro, ela tem que encontrar o perdão. A gente só deixou as nossas práticas erradas lá atrás porque encontramos o perdão. Se eu não encontrar o perdão, eu vou continuar fazendo tudo que eu sempre fiz. Eu não sei o valor do perdão, né? Eu não sei que valor tem isso. Vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Mas quando eu encontro o alívio do perdão, quando eu encontro aquele refrigério que o perdão traz, eu falo, agora eu vou ficar com esse perdão na minha vida. Agora eu vou ficar com essa paz que o Senhor me dá. Que você tenha sempre essa paz para transmitir à sua casa e à sua família. Pastor, mas como que eu vou ter essa sabedoria? Vai lá em Ageu, capítulo 1. Como é que eu vou edificar a minha casa? A gente já conhece aqui. Ageu, capítulo 1. Aqui diz assim no versículo... Abre lá para mim, por favor. Ageu, depois de Sofonias, capítulo 1.
Na Bíblia do Missionário, é na página 1433. Ageu, capítulo 1. Todos nós, meus amados, precisamos de um momento de intimidade com Deus. Somente na intimidade é que nós podemos conhecer aquilo que aquela outra pessoa tem. Somente na oração nós sabemos o que Deus tem preparado para a nossa casa. Ageu fala disso aqui, ó. Como que a gente consegue sabedoria para edificar a nossa casa? Ageu, capítulo 1, versículo 7 diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Se eu não entrar na presença de Deus, a minha casa não vai ser edificada. Se eu não tiver o costume de subir ao monte não é fácil não, meu irmão. Quando eu cheguei na Argentina não tem monte, muito difícil. Para ir no monte lá, a única vez que eu fui era 300 quilômetros. Um pastor fez um propósito, a gente foi lá. E quando eu voltei para o Brasil, aí a gente começou a ir para o monte. E um pastor amigo meu falou, vamos no monte, tá em São Mateus, você vamos. Chegou lá no monte, bem curvado assim, não é fácil não. Tem hora que para você entrar na presença de Deus não é fácil não. Tem hora que a gente está carregado, né? Está cheio de coisa pesada que não está deixando a gente chegar diante de Deus. E só que o monte de Deus, a presença do Pai, não é aquilo lá, eu sou forte, eu vou com o meu peso e tudo, eu chego lá. Não chega. Eu tenho que me desfazer daquela bagagem. Eu tenho que desfazer daquele peso, aquilo que não vai acrescentar. E aí eu vou subir. E olha só, subi ao monte, 8, trazei madeira. Você sobe livre, você vai descer com uma carga, viu? Você vai descer com a madeira que é suficiente para edificar a sua casa. Você vai descer com a madeira que é suficiente para cuidar daquilo que é de Deus. Imagina, subir já não é fácil, e descer com peso. É facinho de rolar e cair lá embaixo, né? Só que a madeira de Deus, meu amado, ela vai servir para você. Ela vai te abençoar. Porque olha só o que ele diz. E edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Aqui o Senhor estava falando da igreja, da casa dele, da comunhão dele com a pessoa, da vida espiritual da pessoa, né? Meu amado, edifique a sua vida no altar de Deus. Jesus Cristo, ele tinha subido ao monte, ele tinha orado, ele tinha buscado. Então ele veio com aquela sabedoria para livrar aquela mulher. Que você busque a sabedoria, que eu busque essa sabedoria para livrar a minha família da mão do diabo. Porque é só assim que ela vai poder conhecer o perdão, vai se entregar a Jesus Cristo. É só assim que Deus vai abençoar a nossa casa. Mas esse esforço de subir ao monte cabe a mim e cabe a você. Só que novamente eu falo, para subir o monte, eu não posso estar carregado. Aquilo que vai me atrapalhar, eu tenho que deixar lá. Eu não quero. Porque imagina, você subir ao monte, depois você descer com madeira. Então Deus já sabe, não vai dar certo. Se ele subir com essas coisas tudo, ele não vai conseguir pegar a madeira que eu tenho para ele. Ele tem que abrir mão dessas coisas que não prestam. Sobe a monte com as mãos vazias, mas que você desça de lá com as bênçãos do Pai na sua vida, em nome de Jesus. Olhe para a sua casa, meu amado, e verifique se o perdão está nas suas palavras. Verifique se você tem absolvido ou se você tem condenado. Aquela mulher, ela precisava da absolvição. Ela precisava do perdão.
E Jesus tinha para dar. Que você tenha também hoje, não só a foto para levar para sua casa, mas que você tenha uma bênção para levar para sua família.